Olá e seja muito bem-vindo a essa aula. E agora eu vou te mostrar uma ferramenta, um recurso do Google Chrome. E também no Firefox tem um quase similar, praticamente a mesma coisa. Então eu vou te mostrar um recurso muito útil para você que está fazendo sites em HTML, CSS, enfim, para a gente manipular um pouco mais e nos ajudar, nos agilizar o desenvolvimento. Essas ferramentas são muito úteis. Então vamos lá. Clica com o botão direito no seu site e põe inspecionar. Tá? Ele vai abrir uma ferramenta parecida ou, se você estiver no Google Chrome, igual a essa. Tudo bem? E aqui, o que é que acontece? Vamos lá. Primeiro, você tem acesso aqui na aba Elements, ou se você tiver com ele em português, vai estar Elementos aqui. Você tem acesso a todo o HTML da página. Então, se eu passo o mouse aqui no topo, ó, ele já marca para mim lá no site o que é cada coisa. Ele já fala o tamanho. Eu posso, por exemplo, selecionar, aí eu abro o topo e eu tenho aqui o meu guia turístico, que é o H1. E eu posso, inclusive, alterar essas informações. Então, por exemplo, eu quero aqui agora alguma coisa. E aí ele altera. E altera aqui no site também. Certo? Então, aqui é uma forma de você alterar um pouco alguns detalhes para você não precisar ir lá no código, alterar, vir aqui, dar F5, não sei o que, sabe? É uma forma de agilizar o seu desenvolvimento do seu site, tá? E uma outra coisa muito útil também é que, por exemplo, quando eu cliquei aqui no menu, do lado direito vai ter, deixa eu aumentar aqui, do lado direito vai ter o CSS aplicado a esse elemento. Então, se eu clicar aqui em topo, por exemplo, ó, vai aparecer o CSS que foi aplicado a topo. Clicar no menu, a mesma coisa, tá? E uma outra coisa muito interessante dessa área é que eu consigo, inclusive, editar também essas informações. Então, o background aqui está laranja. Eu posso botar vermelho agora, tá? Posso botar azul. Eu posso clicar aqui, selecionar uma cor variada, enfim, uma cor que eu quiser e ele vai alterar. Entende? Então já fica alterado aqui. E o legal também, ele fala aqui em qual arquivo está esse CSS e em qual linha está. Então se eu vim no style.css linha 22, por exemplo, aqui no meu arquivo, linha 22, eu vou encontrar o meu topo. Certo? Então já quando você tem um arquivo muito grande de CSS, a forma mais fácil de você achar onde é que está o elemento desse CSS, você vem apertando esse elementozinho aqui, ó, e aí você passa o mouse, só estou passando o mouse, e ele vai selecionando, e quando você achar o elemento que você quer, você, por exemplo, clica, e aí ele seleciona ele aqui no HTML. Selecionando, eu posso vir do lado direito e ver, por exemplo, style.css linha 46. Então já sei onde é que está o CSS dessa área do centro do site. Entendeu? E já consigo ver as propriedades, por exemplo. Se eu quiser, por exemplo, tirar a minha largura, eu posso ou apagar ela aqui, ou eu simplesmente desmarco aqui, ó. E aí automaticamente ele aplica, ou melhor, desaplica esse CSS. E aí eu habilito novamente, ele volta. Certo? Tem um outro detalhe, nessa aba aqui da parte da direita, tem Styles, que é o CSS, e tem os Computed. O que é isso? São as informações que foram computadas desse elemento. Então, aqui está o que o CSS está aplicando, e aqui está o que realmente está aplicado no elemento. Qual é a diferença então? Eu posso, por exemplo, ter um CSS botando largura 50%, e eu tenho um outro CSS em algum outro canto aplicando largura 100%, como é o caso de responsividade, né? Uma hora aplica alguma coisa, outra hora aplica outra coisa. Então, no Computed, eu tenho exatamente o que está aplicado no elemento naquele momento, certo? Então, se eu aplicar, por exemplo, 100 de largura aqui, 100% de largura ou qualquer outra coisa, vai ser alterado aqui, no meu Computed. Então, eu vejo aqui, ó, eu posso ir vendo, ó, tá com display block, tá com float left, tá com altura 300 pixels, tá com a
largura 400 pixels, certo? Então aqui eu vejo exatamente os elementos, os CSS, os estilos que estão aplicados naquele momento, tá bom? Então, isso aqui foi a aba Elements. Temos a aba Console também, que aqui você pode digitar código JavaScript, por exemplo, alert. E aí, ó, ele executa código JavaScript mesmo aqui, tá? E eu posso fazer o que eu quiser, se eu clicar nesse itemzinho aqui, vou aumentar para você ver. Se eu clicar nesse item, ele vai limpar o meu essa área daqui, tá? Para eu visualizar melhor. Tudo bem? Aqui em Elements, deixa eu diminuir. Ó, ele aparece os HTMLs e tudo mais, e aqui os CSS eu posso também, ó, mudar aqui, não tem problema, tá? E aí um outro detalhe é isso aqui. O que é que isso aqui faz? Deixa eu diminuir só o zoom aqui, diminuir para cá. O que é que isso aqui faz? Isso aqui transforma o nosso site em uma tela pré-definida. Então, se eu clicar aqui, ó, ele transformou num iPhone 5, a tela de um iPhone 5. E aí eu posso passar para o iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5, enfim. E aí aparece aqui o tamanho. Eu posso dar um zoom, por exemplo, 100%, 75%, 50%, ou para caber na tela, tá? E aí aqui embaixo, aqui do lado, eu posso, ó, mudei para tablet. Aí ele muda para tablet. Aí um laptop, ele muda. Enfim, um laptop maior. E aí eu posso fazer vários tipos de detalhes e tamanhos de telas que eu quiser. Tá bom? Você deve estar perguntando, ué, eu botei para celular, mas ele não se adaptou aqui. A gente vai ver sobre isso na próxima aula, quando eu te mostrar sobre Viewpoint. Aí você vai entender perfeitamente por que aconteceu isso. Tá bom? Então, se eu desabilitar, ele volta a ser a tela 100% normal. Tá? Se eu habilitar, é tipo uma versão mobile da tela do meu computador. Tá certo? Eu tenho a opção, por exemplo, quando eu ponho mobile, normalmente eu venho aqui nos três pontinhos e escolho essa opção, que aí ele mostra os itens do lado direito. E aí eu fico com esse espaço mais livre para o meu site, tá? Quando eu tiro da opção mobile, normalmente eu volto para aqui para baixo, que aí fica melhor de visualizar, tá bom? E por último, a gente tem o network. Esses outros itens aqui são quase descartáveis, tá bom? Esses três aqui, console, elementos e network, é o que você mais vai usar. Aqui em network, deixa eu dar um F5. Ó, ele mostra exatamente quais são os itens que foram carregados, quanto tempo demorou para carregar. Então aqui, ó, é a página como um todo. Ela tem 1.2 KB, foi carregada em 7 milissegundos. Aí temos aqui o logo do Google, que é esse daqui, ó. Ele foi carregado, ele tem 277 bytes e foi carregado em 460 milissegundos. Então aí ele conta aqui quanto tempo demorou cada coisa, quando foi que carregou cada coisa. Ó, o style.css foi carregado, menu.png, inject, google.jpg, tá bom? Então ele mostra aqui tudo que foi carregado na minha página. Se eu tiver várias imagens, vai aparecer todas aqui, tá? E eu posso filtrar essa galerinha, como por exemplo, eu quero mostrar só os arquivos JavaScript que foram iniciados. Aí eu venho aqui e seleciono esse filtro. Só os CSS, ó, só as imagens, tá aqui, tá bom? Só requisições Ajax, aí eu clico aqui, no caso não tem nenhuma. E ao, ele vai mostrar todas as requisições que tiveram, tá bom? Então é uma opção muito útil para você visualizar o que é que está sendo carregado na sua página, o que é que está demorando mais para carregar, tá bom? E você pode limpar clicando aqui, ó, ele vai limpar, e se você der um F5, aí ele vai mostrar novamente, tá certo? Então, basicamente, essa é a utilidade do meu console e é muito bom que você use no desenvolvimento do seu site porque agiliza e atualiza e você consegue ver, principalmente aqui em Elements, os seus elementos HTML, consegue editar alguns detalhes aqui no ato sem precisar estar editando no código e quando você acha uma alteração que ficou interessante, aí você replica lá no código, tudo bem? Lembrando que
Se eu fizer qualquer alteração aqui, por exemplo, essa que eu fiz agora, se eu der um F5, ó, se eu atualizar, volta tudo, tá? Ele zera tudo novamente, certo? Então, isso aqui é o Google Developer Tools, tá bom? Então vamos para a nossa próxima aula.